Mineiro de Juiz de Fora, José Rubem Fonseca se formou em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O autor trabalhou na polícia antes de fazer sucesso na literatura. Começou como comissário em São Cristóvão, no 16º Distrito Policial do Rio de Janeiro, no final de 1952. As situações vividas nesse período foram contadas nas obras do autor. Fonseca foi um dos policiais selecionados para viajar para os Estados Unidos e aprender técnicas de trabalho. Aproveitou a estadia no país estrangeiro para estudar na prestigiada New York University, e lá teve aulas de administração. Antes de ser escritor, ainda atuou na Light, empresa de distribuição de energia. Rubem Fonseca é conhecido pela atuação como roteirista e escritor. Foi casado com Thea Maldi, com quem teve 3 filhos. José Henrique Fonseca, filho do escritor, é cineasta e roteirista. Inclusive, utilizou o famoso personagem do pai, Mandrake, para produzir uma série de televisão. O Jabuti é o maior prêmio de literatura do Brasil. Rubem Fonseca teve o mérito de vencer essa premiação 6 vezes. Os livros premiados foram Lúcia McCartney, A Grande Arte, Buraco na Parede, Secreções, Excreções e Desatinos, Pequenas Criaturas e Amálgama. O juiz forano é fã do anonimato e prefere evitar contato com os fãs e com a imprensa. No entanto, pessoas próximas dizem que o escritor é muito bem-humorado. Alguns momentos mais violentos e inusitados dos textos de Rubem Fonseca foram inspirados em casos reais em que ele presenciou durante a vida de policial. Rubem Fonseca também tem uma ligação forte com o cinema. Além de escrever livros, Fonseca é premiado roteirista. Seu roteiro para o filme Estelinha levou o Kikito do Festival de Gramado, premiação mais importante do cinema nacional. Mas não foi só isso. O roteiro de Relatório de um Homem Casado venceu o prêmio Coruja do Ano, enquanto o trabalho de Rubem em A Grande Arte foi premiado pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Suas principais obras são O Caso Morel, que é uma literatura policial que fala sobre uma investigação sobre o limite do desejo. Experimento narrativo. O primeiro romance de Fonseca parece um jogo de espelhos, em que os personagens se desdobram em 2, e também a história e o próprio narrador se dividem, sem que saibamos quais são os originais e quais são os reflexos. Também escreveu histórias curtas. Em sua obra mais recente, Rubem Fonseca escreveu 40 histórias, em que trata de assuntos já decorrentes, como a velhice, a gordura e todo tipo de decadência humana, mas agora com uma ênfase especial na loucura. Amálgama. Aqui residem todos os elementos clássicos de Rubem: o erotismo, a violência, a velocidade, a narrativa e o clima no ar. Uma narrativa que se desenha ao longo dos contos, ineditamente das poesias. Personagens e situações unidas pela tristeza, dor, raiva, fracasso, ternura e amor. Um verdadeiro amálgama de vidas que se destroem e constroem no instante. A Grande Arte. O livro apresenta o personagem Mandrake, advogado charmoso e de prestígio que se envolve em uma misteriosa trama no submundo carioca e no deserto boliviano ao juntar-se a um matador profissional, especialista em facas, na tentativa de desvendar o misterioso assassinato de uma prostituta. Feliz Ano Novo. Uma reunião de contos repletos de violência com uma linguagem precisa e contundente, que veio a se tornar a mais significativa marca autoral do escritor. Uma dura crítica social numa obra que há quase 4 décadas se mantém atual e relevante, mostrando o motivo pelo qual Rubem Fonseca se tornou inigualável. Entre outras obras, como Agosto, Buffy Spallanzani, Lúcia McCartney, Romance Negro e Outras Histórias e Diário de um Fecenino.
Suas características. Fonseca adora um estilo áspero e sem rodeios para falar de violência, sensualidade e solidão. Percebe-se a força da oralidade na literatura do autor, assim como a importância da vida pessoal na seleção de conteúdo, já que, assim como o escritor, vários personagens atuaram na polícia. Os narradores das histórias de Ruben, em geral, são personagens fortes. O autor não tem medo de explorar um mundo mais escondido de marginais e prostitutas, e a relação destes com a força policial. Ele constrói as narrativas de uma forma que dificulta a identificação de vilão e bom moço.